nós vamos continuar falando sobre o tema desse período que nós estamos tendo de aula, que é sobre finanças. Mas antes de eu dar início ao tema de hoje, e não tem como ser de outra forma para falar disso, eu não tenho como abrir o tema sem falar de honra. Nós temos ouvido aqui dos nossos pastores, dos mestres dessa casa, dos profetas e aqueles que nos visitam, muito sobre honra. Então não dá para a gente falar do assunto de hoje, que está relacionado a finanças, não dá para falar sobre dízimo, não dá para falar sobre oferta, se nós não tivermos em nós embutido o princípio de honra. Eu até trouxe aqui para recomendar para quem não leu ainda e queira ler, para começar, leiam esse livro aqui, ó, Princípio da Honra. É o começo, a recompensa da honra é o começo de quem quer entender um pouco mais do que só na igreja. Depois quem quiser eu empresto para anotar, pegar o autor direitinho, quem puder, até empresto para vocês lerem, quem quiser, vale a pena para começar a saber. Por que nós temos que falar um pouquinho de honra antes? Porque é princípio bíblico, não tem, é como falar de dízimo e oferta, é princípio bíblico e acabou, não tem. Então honrar, e vamos lá, se nós olharmos lá no comecinho da nossa história como cristãos, quando se sobe ao monte lá e se recebe 10 mandamentos, o quarto mandamento dizia o quê? O que ele falava sobre pai e mãe? Honra teu pai e tua mãe. E é o único dos mandamentos que tem promessa, né? Lá eu estenderia um pouco, eu acho que naquele instante quando se desceu com as tábuas da lei na mão, além de honrar pai e mãe, eu acho que deveria ter escrito assim, acho que talvez não tenham traduzido direito, né? Honra pai e mãe e outros legítimos superiores sobre você, sobre aqueles que são dados por Deus para que estejam sobre você na tua caminhada. Ou seja, seus pastores, seus líderes, seus profetas, seus apóstolos, aqueles que caminham com você e te ajudam a trilhar o caminho do Senhor. Um pouquinho mais para frente, fala assim, Armando, mas essa coisa do Antigo Testamento, já saiu de moda, a gente já não está mais preso porque Jesus nos libertou dele, Jesus falou lá que ele não veio para desfazer a lei, mas para cumprir a lei, enfim. Mas se vocês abrirem a Bíblia de vocês, eu não vou pedir vocês ficarem abrindo todo o tempo, porque nós estamos atrasados, nós vamos perder muito tempo, então eu vou começar a ler rapidinho, só vou citar os textos, vocês podem anotar e abrir depois, tá ok? Em Mateus 10, a partir do versículo 40, numa tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: quem recebe você está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas, por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Honra. Não tem como traduzir o versículo todo se não ser a respeito de honra. E nós vamos ter várias outras orientações durante toda a Bíblia, onde nós somos direcionados ou chamados para honrar as pessoas que honram. Vamos ter sempre assim, honrar a quem honra. Não está escrito lá honrar a quem merece honra. Está escrito honrar a quem honra. Nós devemos honrar aqueles também que honram as outras pessoas, tá? Se nós entendemos já na nossa casa, aqui onde nós congregamos, onde nós temos sido ministrados durante todo esse tempo, o princípio de honra, então nós podemos falar do tema de hoje. E o tema de hoje, embora a gente vá corrigir algumas coisas hoje, nós vamos estar falando sobre primícias. Então o tema de hoje, dentro da aula de finanças, nós vamos estar falando sobre primícias. Armando, mas a gente já pratica primícias na igreja. Praticamos. De uma forma e de uma visão que nós trouxemos conosco e que nós queremos dar uma alinhada nisso. Nós temos uma visão de primícias, praticamos e muito bem, graças a Deus, fizemos direitinho. Só que chega um momento em que nós precisamos voltar na palavra, interpretar a palavra, nos reunirmos e colocar o trem no trilho de novo. Então nós vamos estar realinhando a nossa visão de primícias na igreja. Nós temos conversado entre nós, eu, pastor Daniel, nós temos conversado um pouco sobre isso e nós temos que realinhar nossa visão de primícia. Nós estamos fazendo errado? Não. Nós estamos fazendo de uma forma que não é tão correta quanto a palavra nos pede. Então nós vamos tentar hoje dar uma acertada nisso, tá? Voltando um pouquinho em honra, a gente pensava até um tempo atrás que honrar o que era? Era dar a uma pessoa um reconhecimento público de que ela era alguém importante. Dar uma medalha, dar um troféu, dar qualquer coisa assim. Um conceito errado, mas é uma coisa que está assim, está embutida na gente, né? Honrar, fazer a pessoa se destacar na multidão.
mas sempre de uma maneira errada, né? O próprio Senhor em Provérbios, ele fala assim, ó, em Provérbios 3, para quem quiser anotar, Provérbios 3, do 9 ao 10, ele fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros, ou com as primícias dos frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Fala de provisão. Só a título de curiosidade, a gente lê essa parte, a gente usa muito, né? Quem ministra dízimo e oferta usa esse versículo aqui para falar de dízimo e oferta. E de encherão de mosto os seus lagares, né? Numa linguagem mais tradicional fica bonito, né? Pouca gente se atém à segunda parte disso. É assunto para um outro dia, mas só para lembrar, só para vocês poderem colocar na mente de vocês, a segunda parte fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Esses são os dois versículos que as pessoas usam para sair da igreja. Ah, me magoou, estou saindo fora. Mas isso é um assunto para um outro dia, tá? Vamos ficar no primeiro. Vamos só encher de vinho os nossos barris, vamos encher de moço nossa casa, e a bênção seja sobre nós, tá? O que é primícia? Vocês já devem saber, alguns já vêm de outras igrejas onde se praticavam as primícias. Nós aqui até então, a gente tem entendido que primícia era dar aquilo que não pode faltar na nossa casa e que nós queremos que não falte na casa dos outros. Só que nós percebemos o seguinte, no dia das primícias, vocês já devem ter notado, quem já recebeu o cesto e quando abriu em casa, deve ter falado assim: caramba, como não pode faltar bolacha na casa dos irmãos, né? Caramba, não pode faltar pãozinho, né? Não estão trazendo de verdade ou na verdade aquilo que não pode faltar na casa de cada um. Estão trazendo aquilo que no momento é conveniente que traga. E fale para mim também. Eu não vou negar. Teve vezes que eu cheguei na última hora e falei: caramba, esqueci a primícia, volto no mercado e compro alguma coisa para dizer. Está errado. Para corrigir isso, nós vamos mudar essa visão de primícia. A partir de agora, eu já vou até revelar para vocês, se tiveram o privilégio de estar aqui primeiro que os outros. Nós agora, no primeiro domingo, na ceia, nós vamos ter uma oferta para a cesta profética, não são primícias. Uma oferta para montarmos uma cesta profética, para abençoar famílias da nossa casa, para que haja provisão na casa delas. O que é primícia? Vamos voltar. Primícia é o primeiro, é o melhor. Vamos voltar um pouco na Bíblia. Quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente usa muito também. Lá em Gênesis, o que acontece com uma oferta que é uma das mais famosas e mais comentadas nos púlpitos? Caim e Abel. O que aconteceu com cada um deles? Vocês lembram lá do texto, né? O que Caim trouxe para o Senhor? Vocês lembram? Ele trouxe uma oferta do fruto da terra, certo? O que Abel trouxe? As primícias. Ele trouxe o quê? O primeiro, que era melhor. Nasceu lá o bezerrinho, o cabritinho. Ele falou: peraí, isso aqui é o primeiro. E o primeiro tem que ser para Deus. Então, quando Deus recebeu, ele recebeu as primícias. Então, é um erro que eu também cometia, de quando ia ministrar dízimo e oferta, eu usava esse texto para falar dízimo e oferta. Está errado. Desculpe quem prega, mas nós temos que lembrar que aqui está se falando de primícia. A oferta foi uma oferta errada. Nós podemos usar assim, para falar: olha, a oferta que foi feita foi uma oferta errada. Caim errou na oferta dele. Ele deu uma oferta qualquer. E vai aqui uma repreensão para mim, não para vocês, para mim. Quando eu trago a cesta profética, eu estou sendo Caim na cesta profética. Eu estava errando. Então, para que nós não erremos, nós vamos corrigir isso. Vamos parar com essa... Nós temos cesta profética, para que ninguém mais erre. Mas nós queremos corrigir para que se acerte e todos nós passemos a ser um Abel nessa casa, trazendo as primícias, o melhor. O primeiro de tudo aquilo que nós fizermos. Entregar o primeiro, nós somos assim, nós temos um instinto. Vocês vão perceber em dois exemplos que eu vou dar para vocês aqui, que é meio instintivo na gente. Festa de aniversário. Está lá todo mundo comendo coxinha, empadinha. Quando quiser fazer aniversário, pode fazer empadinha, eu gosto de empadinha, viu, pastor? Eu gosto de empadinha, pode fazer. Está o bolo lá. Qual a melhor hora do bolo? Todo mundo fica esperando para dar uma risadinha, uma brincadinha. Para quem vai o primeiro pedaço? Não é assim festa de aniversário? Aniversário de criança, né? Vai dar para o papai ou para a mamãe, né? E todo mundo fica esperando para que se dê. Como é que eu vou falar? É um comportamento normal. Nós aprendemos e praticamos assim. Só que ali existe um princípio de honra. O primeiro pedaço vai para quem a gente ama. Até em festa de adulto, aqui na igreja aconteceu isso. Para quem vai o primeiro pedaço? Todo mundo falava: vai para o pastor Alexandre. Vai nada, dava para a mãe, para a sogra, para a tia que estava do lado.
Por quê? Porque naquele momento é a pessoa mais importante para ela. Então nós temos em nós isso. Vamos num culto, a gente de vez em quando acompanha o pastor em alguns cultos, a gente chega na igreja, não adianta querer sentar na última cadeira. Não adianta. Pastor, faz favor, está reservado aqui para vocês na primeira fila. Você vai num show, muitas vezes está lá reservado às autoridades, não é isso? É instintivo na gente. A gente sem perceber está primiciando, fora um pouco do princípio bíblico, mas estamos primiciando, estamos fazendo o que é melhor. Nós estamos dando o melhor daquilo que nós temos no momento para as pessoas que nós reconhecemos como autoridades sobre as nossas vidas. Se nós formos buscar, além dos textos bíblicos que a gente já conhece, quando ocorre esse episódio aí da oferta e da primícia entre os Caim e Abel, chega um momento em que, se vocês quiserem abrir depois, Deus fala assim, fala para Caim, por que você está furioso, cara? Pergunta para ele, por que você está furioso? Por que você mudou a sua feição? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta. Ele deseja conquistá-lo. E Deus faz uma recomendação, mas você deve dominá-lo. Ele fica bravo com Deus, porque Deus não aceita aquilo que ele fez, sem entender que ele estava fazendo errado, porque ele estava olhando com os olhos carnais, eu vou dar qualquer coisa, para mim o melhor são as coisas materiais que eu tenho aqui, qualquer coisa que a terra produzir está bom. E fica irado, Deus fala, está errado. Você está tendo um olho de homens da terra, fazendo uma relação aqui, um olho voltado para Mamon, que se preocupa com as coisas materiais. Eu não quero coisas materiais, eu quero que você entenda que para mim é o melhor. E se você conseguir se sobrepor a isso e me entregar sempre o melhor, você vai ser abençoado como foi teu irmão. Só que ele não entende isso e daí vem todo o resto da história, né? Se vocês quiserem, já pode anotar mais um. Gênesis 22, do 16 ao 18. O Senhor diz assim, Gênesis 22, do 16 ao 18. Está escrito assim: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. De quem nós estamos falando? De quem nós estamos falando, gente? Quem que entregou o filho sem discutir com Deus? Abraão. O que Deus pediu para ele? O maior de tudo, a primícia mais difícil de ser entregue. Abraão, sobe no monte, leva com você o pequeno aí, seu primogênito, e me entrega a ele. Deus queria que o pequenino fosse morto? Não, Deus queria ver o coração de Abraão, queria saber se Abraão tinha entendido o que era isso. E uma vez que Abraão obedece, o que Deus faz? Vamos continuar no texto. Deixa eu voltar aqui. Por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Antigo Testamento não, vamos no Novo Testamento, Romanos 11:16. Paulo escreve assim: se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar no bolo da festa lá. Naquele momento em que se pega o primeiro pedaço, e como primícia se entrega alguém que naquele momento é a autoridade, vamos usar o nosso linguajar aqui, ou a pessoa mais importante naquele momento da festa, entregou, a partir daquele instante a palavra nos fala assim, aquele bolo como um todo também está abençoado. Ele também, não sei se a palavra cabe bem, mas também está consagrado ao Senhor. E todos aqueles que participarem do bolo estarão recebendo também a mesma recompensa que a pessoa que foi honrada recebeu. Está no pacote. A bênção vai no pacote. Então Deus faz isso lá atrás e fala, já que você me obedeceu e me entregou seu filho, eu recebi em troca, e isso tem a ver com a palavra também, quando substitui pelo cordeiro, a palavra lá atrás também fala em um outro texto, eu não vou recordar agora, que se você não quiser que aquela oferta seja entregue, você substitui por um cordeiro, se você não quiser substituir, você quebra o pescoço do burro, depois eu vou lembrar, eu passo para vocês onde está escrito isso. Você pode, uma substituição, Deus cumpre aquilo que estava escrito também, ele fala, vamos trocar, está aqui o cordeiro, beleza, entendeu, parabéns, você conseguiu, e por isso toda a sua descendência será abençoada. Para nós também é assim. Se nós entregarmos a nossa primícia, tudo aquilo que nós fizermos a partir dali será abençoado por consequência da nossa atitude.
E é isso que Deus está dizendo aqui. A partir de Abraão ele fala, olha, toda a sua descendência vai ser abençoada. E tudo aquilo que nós fizermos, com consciência de que a primícia é importante, vai ser abençoado junto. Agora nós temos um problema sério, né? Primícia é o primeiro, é o melhor, é a melhor parte, é o primeiro de tudo. Vou usar o exemplo da Adriana, que a Adriana, quando nós tivemos uma direção um tempo atrás, ela começou a cozinhar em casa e era para vender para fora, para poder a gente ganhar algum dinheirinho, fazer alguma coisa, para ela ter alguma atividade. No dia que ela começou a cozinhar, o primeiro prato que ela fez, ela terminou de fazer, tal, ela pegou o cepora e falou, esse aqui não é para nós. Esse aqui não é para vender. Esse aqui é para eu ofertar. Eu quero dar como primícia na vida de alguém. Foi isso que ela fez. E graças a Deus não faltou mais nada para a gente fazer. É consequência de obediência. Consequência de obediência. O problema é, o que nós vamos falar agora, é se eu entendo que eu tenho que entregar o melhor. Olha só como uma coisa, olha, a gente começa a ler, é complicado, né? Como primícia é uma coisa muito difícil. Sabe qual foi uma outra primícia muito difícil de ser entregue? Aquela que nós recebemos como primícia, sem que nós merecêssemos. João 3,16 está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo. Quem que ele entregou? O único que ele tinha. O primogênito. E a partir dali o que aconteceu conosco? Todos fomos abençoados. Ele entregou o que ele tinha de melhor, por nós. O próprio Deus fez isso. Então por que nós não entregamos o melhor? Aí vem um problema para se resolver. Eu entendo que tenho que entregar o melhor, eu sei que é a primícia, eu sei que primícia é o primeiro. Nós vamos falar um pouco mais no final de como a gente faz esse processo. Mas como identificar para quem eu devo entregar a minha primícia? Se a gente fosse falar numa igreja com um outro contexto do que nós vivemos, ficaria um pouco mais fácil. Por quê? Porque eles já vêm com uma estrutura montada onde isso já acontece. Vou falar da igreja de onde eu vim. É uma igreja em células e lá é assim, existe uma escala hierárquica. Então tem os membros da célula, tem o líder da célula, cada grupo de tantos líderes tem um supervisor, cada grupo de tantos supervisores tem um pastor, e esse pastor está subordinado a um bispo ou um apóstolo. Então a primícia ela é uma coisa que vai assim, o membro entrega para o supervisor, para o líder para o supervisor para o pastor para o apóstolo. Como nós vamos identificar no nosso contexto hoje, que nós não somos uma igreja ainda, embora tenhamos grupos, como nós podemos identificar a quem entregar? Primeiro você tem que tomar uma decisão de coração. Eu tenho que saber quem que é o meu sacerdote. Vocês falam para mim, Armando, para quem você vai entregar a sua primícia? Você não tem dúvida nenhuma, é para Alexandre, acabou. E quando digo Alexandre, vocês sabem, né? Pastor Alexandre, por favor, né? Mas pode ser que a Adriana fale assim, não, eu reconheço que para mim eu tenho que entregar para Marinês. Pastora Marinês, profeta Marinês. Isso eu vejo como um pouquinho difícil para nós hoje, nós identificarmos quem é para nós o nosso sacerdote. E aqui como sacerdote eu queria que vocês entendessem o seguinte, é aquele que tem uma responsabilidade sobre a nossa formação e o nosso caminhar como cristãos nesta casa. Nesta casa. Se nós mudássemos amanhã de igreja, se fosse uma igreja de divisão celular, está pronto. Lá está facinho. Olha, se você for entregar a primícia, é assim que funciona. Só que eu não entendo que tem que ser assim. Eu acho que eu tenho que identificar quem é aquele que me ajuda, aquele que caminha comigo. Pode ser que de repente aqui, a gente identifique como sendo o meu líder, por exemplo. Meu líder hoje é o Alexandre, eu vou entregar para ele as minhas primícias. Mas pode ser que você fale, não, Armando, olha, não precisa nem falar comigo, é claro. Mas eu entendo que para mim hoje o meu caminhar, quem me ajuda, quem me acompanha, quem me orienta, quem me fala onde eu devo seguir, quem me fala como eu devo me comportar, tal, é o meu líder, eu vou entregar para o meu líder, amém. A princípio, e até que a gente tem uma, não vou dizer definição, porque acho que não tem que haver definição da nossa parte, tem que ser do coração de cada um. Vocês têm que responder uma pergunta importantíssima para vocês mesmos, tá? A quem vocês deveriam entregar a primícia de vocês? Quem é essa pessoa na igreja que é o seu sacerdote? Aqui como sacerdote vamos fazer uma coisa abrangente, seu sacerdote, seu líder, seu mestre, seu profeta.
Ou seja, a pessoa com quem você se identifica, aquele cara que é muito mais do que seu amigo. Hoje virou modinha nas igrejas, né? As pessoas chegam, elas têm elas têm irmã. Não é legal, todo mundo chega aqui, oh, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Todo mundo é irmão. Mas na hora do bate-papo lá na mesa do Brunão comendo lanche, a coisa muda um pouco, né? A coisa muda um pouco. Aqui é tudo irmão, aqui vale tudo. Mas para caminhar junto já não dá. As igrejas hoje, a igreja, essa modinha das igrejas que me irrita muito, as pessoas não querem mais relacionamento. Elas querem chegar, assistir o culto e ir embora. Ninguém quer mais se abrir na igreja, ninguém quer mais compartilhar os seus problemas, até com os pastores é difícil. Nós somos uma igreja pequena, nós temos aí em torno de 150 membros, quando muito 150 membros. Se nós temos só isso, não conseguimos ter esse relacionamento, como é que nós vamos identificar, ou os novos membros que chegam, como é que eles vão identificar com quem eles se relacionam melhor? Quem é aquele cara que é muito mais do que amigo? Quem é aquela mulher que é muito mais do que amiga? Nós temos a obrigação, enquanto líderes dessa casa, de orientá-los a respeito, de ajudá-los a se definirem, fazê-los entender o que é ser muito mais do que um amigo dentro da igreja. Hoje eu posso falar que o Alexandre, embora a gente não caminhe tanto junto assim, né? Podia ser mais, nós somos mais do que amigos. Ele sabe que ele pode me ligar num sábado, 5 horas da tarde, e falar, cara, eu preciso de você, e nós estamos aí. Eu não estava nem em casa, mas estamos aí, cara, estamos juntos. E se eu tivesse alguma dúvida, ele escreveu para mim e fez assim, eu sei que você sabe do assunto, mais ou menos isso, né? Agora, se eu não souber, sabe o que é? Quando você fala, Alexandre, eu não sei, cara, do assunto. Sabe o que ele vai falar? Vamos te ajudar. Pera aí, ó, lê esse livro, procura lá, ou não faça nada, deixa que eu faço. Ele é meu amigo. Hoje as pessoas não querem mais isso na igreja. Elas querem chegar, assistir o culto, dar uns charamanai, dar uns pulinhos e vão embora. Estou com a bênção para semana, recarreguei a bateria. Então é difícil, eu estou falando tudo isso porque é difícil hoje as pessoas entrarem numa relação pessoal com os irmãos da igreja. É muito mais fácil vir aqui dizimar e ofertar. Porque dizimar e ofertar são princípios bíblicos que são entregues aonde? Aqui, ó. Chegou, pôs aqui, recebeu uma oração e vamos embora. Eu cumpri aquilo que a palavra me pede. Está errado? Não, está certo, tem que entregar mesmo. Dízimo é princípio bíblico, nós temos que fazer. Oferta é voluntária, entrega a quem quiser. Entregou, amém, vai ser abençoado. Agora a primícia eu tenho que entregar para aquele que é meu pai. Como fala a minha menorzinha, ela fala assim, aí meu parça. Vai para é o meu parceiro, é o cara que está comigo. Primícia é para esse cara. Tem gente que fala assim, ah não, irmão, eu não vou entregar para ninguém porque eu me relaciono direto com Deus. Amém. Só que é o seguinte, cara, a hora que você tropeçar e bater o dedão, você vai precisar da gente. Você vai precisar de alguém da igreja. Aí você vai lembrar que a igreja existe. Aí você vai pedir socorro. Para quem que você vai pedir? Então temos que pensar muito bem nisso, né? Vocês já ouviram isso, né? Igreja e família fazem... O pastor Daniel fala muito isso. Igreja e família fazem parte de uma mesma revelação. Se fazem parte e são uma mesma revelação, nós temos que ter um comportamento igual, tanto em uma como na outra. O duro é que hoje, até nas famílias a coisa não é assim, né? Hoje em dia, filhos não respeitam mais os pais. Hoje em dia, filhos não se submetem mais aos pais nas suas casas, nas suas famílias. Se é assim lá, como é que eles vão fazer na igreja? Como é que eles vão reconhecer aqui na igreja um pai espiritual? Se o mundo ensina o contrário. Como é que eles vão chegar na igreja e reconhecer quem é? A gente fala muito de pai espiritual, né? Como é que vão reconhecer uma mãe espiritual? O mundo ensina ao contrário, é muito cômodo, né? Ficar preso ao não entendo, eu não preciso me submeter a ninguém. Nós temos umas perguntas para pensar quando a gente for fazer tomar qualquer atitude com relação às primícias. Umas perguntas para vocês pensarem, ó. Primeiro, para vocês pensarem bem, quem que é teu pai espiritual hoje? Ou quem é a sua mãe espiritual? Quem é que está investindo coisas espirituais em você? Quem é que te ensina? Quem é que está discipulando você? Quem é que tem um encargo sobre a sua vida? Aquele cara que vai estar de braço dado com você o tempo todo. Se a gente não consegue responder pelo menos essas primeiras questões básicas, a gente não vai ter como manter relacionamento com ninguém. Se nós não reconhecermos quem é essa pessoa, não vai ter como manter relacionamento. Hoje, graças a Deus, eu me relaciono bem com muita gente dessa casa. Muito bem.
Mais com uns, menos com os outros, mas é natural. Isso não me abala, não me deixa chateado nem nada, porque é natural. Vou falar da Karen. A Karen, eu me relaciono bem com a Karen, nem tanto com o Felipe. Isso me deixa chateado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu sei que o Felipe se relaciona bem, por exemplo, com a Adriana. Vou dar um exemplo aqui, vou usar. Amém. Mas eles já sabem com quem eles se relacionam. Então nós temos que fazer isso. Eu acho que a identificação é a parte um pouquinho mais difícil de se fazer. Agora, se quiser só ser meu amigo, também não tem problema. Né? Pode ser só meu amigo, mas só não sai da igreja, por favor. Né? Continua sendo meu amigo, mas não sai da igreja. Seja meu amigo e seja filho espiritual de outra pessoa. Não quer ser filho espiritual do Alexandre? Aí é complicado, hein? Aí o bicho pega um pouco mais pesado. Aí a coisa já não é tão simples assim. Mas se não quiser também, amém. Amém. Vai ser amigo da Marinês, vai ser amigo do Daniel, vai ser amigo do Zé. Sabe quem é o Zé, né? Quando eu falo Zé, é o Zé Roberto, pai do Brunão, que está aqui, marido da Irene, por favor, hein? Não é um Zé qualquer. Não é o Zé Mané, é o José Roberto, tá? Quem? O Zé Ruela? José Manuel. Não é o José Manuel, é o José da Irene, tá certo? O que é um pai espiritual? O pai espiritual é aquele que transmite para os filhos uma identidade. Nós ouvimos, quem esteve aqui nos 2 dias que nós tivemos de treinamento, ouviu isso do Alexandre. Ele transmite uma identidade, ele tem relacionamento com aqueles que caminham com ele. Ele faz questão de transmitir para o seu filho espiritual os dons que ele também tem. Ele faz questão de transmitir para os seus filhos as habilidades que ele possui. Vou usar o Zé Roberto aqui, brinquei que eu vou usar ele como exemplo. Se alguém quiser fazer alguma manutenção na igreja e não sabe, fala com ele. Ele vai ser o pai da manutenção, ele te ensina a fazer. Porque ele sabe fazer e não se recusa a fazer. O pai espiritual é assim, ele sabe fazer e não se recusa a ensinar. Sabe por quê? Porque pai espiritual é plataforma. Pai espiritual é o cara que lança a flecha. Nós ouvimos isso aqui também no treinamento. O pai espiritual é aquele que não tem medo nenhum da flecha chegar mais longe do que ele está. Ele não se preocupa com isso. Ele sabe que ele é... Você já viu o salto ornamental em piscina, lá quando tem aquelas competições? É bonito, né? E se não tivesse a plataforma, como é que o cara ia pular? Como é que ele ia fazer aquele salto bonito sem plataforma? Eu vejo o pai espiritual assim, é uma plataforma de uma piscina olímpica de exibição. Se não houvesse a plataforma, não haveria salto, não haveria exibição, não seria um momento bonito. Esse é o pai espiritual. É o cara que pega e lança. Depois do salto ornamental lá, bonito e tal, o trampolim desaparece, ninguém fala mais dele. Só fala do salto. O pai espiritual é assim. O cara que foi meu pai espiritual durante muito tempo, o Rodrigo, ele falava assim para mim, Armandão, o dia que ele me ungiu líder, ele falou assim, Armandão, sabe por que eu estou te ungindo líder? Porque eu vi em você um cara que eu podia colocar nas minhas costas para enxergar muito mais longe do que eu enxergo. E você fez isso. Faça isso com os seus liderados. Eu nunca mais esqueci isso. Ele falou, entendeu o que eu estou te falando, cara? O pai espiritual é aquele que põe o filho nos ombros para que ele enxergue mais longe. Você vai estar... Ontem eu fui com meus netos numa apresentação do meu neto mais velho, e a minha pequenininha não conseguia enxergar o que estava acontecendo. O que eu fiz com ela? Pus nas minhas costas e eu não via nada. Ela só mexia no meu cabelo. Ela segurou meu cabelo aqui assim, ela fala assim, para lá vovô, para cá vovô, ali vovô. Eu não via nada, mas ela estava vendo, tá bom para mim. Tá bom para mim, esse é o pai espiritual. Ele pode não estar vendo nada naquele instante, você está enxergando por ele. E sabe qual é a preocupação dele? Nenhuma. Ele está tranquilo quanto a isso. Dá um trabalho danado identificar esse cara. Para quem é líder é um pouco mais fácil. Porque o líder tem um pastor sobre ele, tem um apóstolo sobre ele, tem alguém que caminha mais próximo dele e com quem ele também caminha mais próximo. É um pouco mais fácil. Para os membros, se não há uma determinação, é um pouco mais difícil. Tá? Surge uma dúvida, algum questionamento. Não deveria haver também, tá? Porque a princípio o pastor da casa, o apóstolo da casa é quem deveria ser aquele honrado com as primícias. Mas vai bater no coração de alguém e falar, mano, caramba, cara, não tá legal, cara, eu não estou sentindo que tem que ser para a pastora Marinês. Amém. Para quem que você está? Quer conversar comigo? Vamos lá, eu vou te orientar, vamos ver qual é a sua dúvida, o que está acontecendo. Procura o pastor Alexandre, vamos conversar um pouco mais? Não é obrigatório, tem que ter esse relacionamento, essa intimidade.
Primícia é importante? Sim. Por quê? Porque é o primeiro, é o melhor, é aquilo que eu tenho de melhor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que são parâmetros para isso que eu estou falando. Vocês conhecem as histórias, eu não vou ficar lendo muito aqui. E hoje, eu falei agora há pouco, né, dessa igreja, eu vou chamar de igreja consumista, né? O pessoal que chega, consome tudo que você tem no culto, no louvor, na adoração, vai embora e acabou. Eu consumi a minha parte de hoje, está ótimo, né? É o fast food, né? Me alimentei, acabou, posso ir embora. Aliança e compromisso não tem mais. E o que é pior, essas pessoas que fazem isso, elas não querem, o que é importante para que sejam primiciante, é reconhecer a autoridade. Eles não querem submeter a autoridade de ninguém. Eu sou rebelde, eu sou um rebelde sem causa, eu não quero nem saber. Hoje em dia já não é muito difícil encontrar hoje um Eliseu, por exemplo, servo de Elias. Ele serviu o tempo todo e houve uma recompensa para ele. Samuel serviu Eli o tempo todo, e o que aconteceu com ele? Vai vendo as histórias. Que é um exemplo mais. Eu gosto muito quando tem essa relação Antigo Testamento, Novo Testamento. Quem foi Timóteo? Timóteo foi o filho amado, não foi, de Paulo? Foi vamos chamar de sucessor de Paulo. Seria mesmo numa tipologia de Jesus, aquele cara que encostava a cabeça no peito de Paulo e falava: Paulo, vem cá, preciso conversar com você. E Paulo afagava o cabelo dele e falava: vai, filhão, conta aí, o que está acontecendo? Cara, eu estou com um problema na igreja. Ela fala: então vamos consertar isso aí, vamos resolver isso daí. Só que hoje as pessoas não querem mais isso, não tem mais essa disponibilidade, ou essa... Hoje as pessoas não são sem vergonha. O sem vergonha é aquele que não tem vergonha, tá? De sentar com alguém, com o pastor, com a pastora, com o mestre, com o próprio líder e trocar uma ideia, e conversar e se abrir. As pessoas não querem mais isso. Por que vocês estão falando de primícia agora, num momento em que não se falava mais de primícia, a primícia estava tudo bonitinho, andando? Eu comecei a explicar no começo para vocês, é que nós temos orado muito, nós temos lido bastante, nós temos conversado menos do que deveríamos para resolver, mas a gente tem buscado muito na palavra, o que a gente essa mudança que nós estamos fazendo. E um dos textos que me inspirou até para falar hoje, está em Gálatas 6, se vocês quiserem anotar também. Gálatas 6, do 6 ao 7, está escrito assim. Gálatas 6, 6 e 7. O que está sendo orientado numa outra versão, talvez não bata com a de vocês aí, tá? O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar de tudo o que possui de bom com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Eu posso dizer o seguinte: quem dá primícia, eu posso falar de cadeira isso, tá? É abençoado grandemente. Pois a partir do momento que você honra os homens, você honra a Deus. Leiam lá Ezequiel 44, depois a gente conversa. Anota aí também mais um, Ezequiel 44. Quem honra os homens está honrando a Deus. E assim, Armando, legal, eu vou honrar, beleza. E quem recebe a primícia faz o quê? Tenham certeza que vai honrar alguém também. Vou usar o meu exemplo do pastor Alexandre. Eu vou entregar minha primícia para o pastor Alexandre. Do que eu entregar para ele, eu tenho certeza absoluta que ele, como primícia, vai entregar para o apóstolo Cristiano, porque é o pai dele na fé. E eu tenho certeza absoluta que o apóstolo Cristiano vai pegar e vai entregar a primícia dele para o apóstolo dele. Por quê? Porque nós estamos honrando a quem nos honra. É uma sequência ou uma consequência do entendimento da palavra. A primícia é entregue sempre para aquele que nos honra, para aquele que nos acompanha, para o nosso ministro. Assim como diz minha oferta, a primícia até um pouco mais, ela é uma coisa mais, ela é uma oferta. Por ser oferta, ela é liberal. É obrigado? Não, não é obrigado. Nada, por sinal. Dízimo não é obrigado, oferta não é obrigado, primícia não é obrigado, está no culto não é obrigado. Graças a Deus, pela palavra, nós não somos obrigados a nada. Deus não nos obriga a nada. Primícia também não é obrigado não, viu, irmão? Não é obrigado não. Nada do que está na palavra é obrigado. A primícia, especialmente é o que nós estamos falando hoje, a diferença é que a primícia é reconhecimento. Ela está atrelada a um reconhecimento.
Primícia é estar honrando a Deus através da minha honra a um homem ou a uma mulher, a um ministro da minha vida. Eu estou honrando a Deus. Não é uma exigência, porque, não, eu tenho que honrar porque a pessoa tem uma posição. Não, o Alexandre, ele é o pastor titular desta casa, então eu devo honrá-lo por isso. Se eu for pensar só assim, é melhor não primiciar, não. Eu primicio porque eu entendo que existe nele, ou no meu líder, ou em quem, uma autoridade sobre a minha vida, que me ajuda no caminhar com Deus. E em o honrando por entendimento, eu honro a Deus. Anota mais uma aí, 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 10. Temos 5 minutos. Existem igrejas, vou aqui fazer uma confidência para quem não sabe, que aproveitam de uma ministração simples dessa de primícias para obrigar as pessoas a darem dinheiro. Não é primiciar, é outra coisa, é darem dinheiro. Elas obrigam os irmãos, através de uma pressão psicológica, a fazerem aquilo que é princípio, que é reconhecimento e que é honra. Quebram a cara. E vou na palavra que eu falei para vocês agora, anota aí, 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 10. Quem faz só por dinheiro vai quebrar a cara, como quebra a maioria. Nós não vamos fazer por isso. Nós vamos fazer porque nós entendemos na palavra que nós temos que mudar o nosso princípio para que os nossos irmãos parassem de pecar pelo erro do dia das primícias. Nós reconhecemos isso. Nós estávamos errados. Vai que o meia culpa minha, do pastor Alexandre, da pastora Manese, do pastor Daniel. Nós carregamos conosco uma cultura de uma outra igreja que nos fez errar e fazer com que os irmãos errassem conosco. Nós vamos corrigir isso agora. Hoje nós estamos corrigindo isso. Quem não está aqui hoje, vocês conversem depois e contem depois. Tá? Quem já conhece primícia já sabe o que eu estou falando. Está lá assim, ó. Graças a Deus. Né? Nós estamos corrigindo isso hoje. Eu vou ler 2 Tessalonicenses porque é importante. Está escrito assim, para aqueles que só fazem por... Não é para nós isso, hein? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem agir, como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Irmão, não quer caminhar junto? Não quer dar suporte para membro, não quer acompanhar as ovelhinhas do Senhor, está no lugar errado. O lugar nem aqui. Aqui quem se compromete, quem quer ser líder, quem quer ser pastor, quem quer caminhar como pastor, vai ter que dar suporte para a ovelhinha sim, vai ter que trabalhar sim. Sabe por quê? Porque você não vai ser reconhecido, não vai ser honrado, não vai tirar daqui o sustento só por tirar. Nós não fazemos isso. E olha aqui, vou falar uma coisa, hein? Pastor Alexandre, eu, pastora Marinês, a gente tem um zoinho meio clínico para essas coisas, sabe? A gente consegue dar umas identificadas de vez em quando nisso. E aí nós vamos cair naquela palavra que eu falei lá no começo, né? Deus, quando vem com o puxão de orelha, o que o cara faz? O que a mocinha faz? Vou embora dessa igreja, só dão bronca em mim. Não querem que eu fique aqui. Se a gente reconhecer isso, está aqui só pelo prazer, vai embora, filho, sinto muito. Está aqui para trabalhar, glória a Deus. A sua hora vai chegar e você vai ser reconhecido. Talvez não seja reconhecido por uma primícia material. Nós vamos falar para terminar, eu vou falar da primícia rapidinho, da primícia material. Talvez a primícia que você receba seja um almoço na minha casa, um café na casa do pastor. Talvez esse seja um reconhecimento de honra que você vai ter. Agora, se você não trabalhar, se você não se envolver, se você não honrar aqueles que caminham com você, a tua primícia não vai chegar. Para nós, enquanto igreja, a nossa primícia, eu vou falar rapidinho dela, depois quem quiser entrar em detalhe vai falar comigo depois particular, eu vou estar explicando.
A nossa primícia nessa casa vai ser sempre o nosso melhor, o nosso primeiro. Por favor, não confundam primícia com dízimo e oferta. Dízimo e oferta já está bem claro, vocês sabem o que é. Primícia é o primeiro, é o melhor. Vamos usar o exemplo do brasileiro, que é o mais comum. Antigamente, lá atrás, o que era primícia? Era o primeiro bezerrinho que nascia, era a primeira frutinha que eu colhia. Hoje nós somos uma sociedade consumista, nós vivemos de salário. Então nós temos que trazer para a nossa realidade de hoje. Vou dar o meu caso, eu recebo o salário da prefeitura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu salário, vou dividir por 30, e o primeiro dia do meu trabalho, eu vou ofertar como primícia, ponto. Simples assim. Ah, Armando, mas eu sou profissional liberal, eu sou vendedor, vou usar um exemplo legal, eu sou vendedor. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar fechar meu balanço para poder fazer a minha primícia? Eu entendo que não. Podemos até conversar depois com calma. Se primícia é o primeiro, a primeira venda que você fez no mês, você vai pegar e vai dividir por 30 e vai dar para o seu pastor, para o seu líder, vai dar para aquele que caminha com você. Você vai primiciar na vida dele assim. Ah, Armando, eu não recebo nada, mas eu só cozinho, vou dar o exemplo da Adriana. Eu só cozinho para fora, para ajudar as pessoas, eu oferto tudo que eu cozinho, legal. O primeiro prato que você fizer, você vai ofertar para o seu líder, para o seu pastor, para o seu supervisor, para quem quer que seja. Sempre o primeiro, sempre o melhor. Ah, como é que eu vou fazer para entregar a minha primícia? Vai ser no altar? Não, não. Aqui, ó, dízimo e oferta. Dízimo e oferta. Primícia na mão daquele que você vê como sacerdote na sua vida. Sabe por quê? Ele vai receber, eu vou falar, vou usar eu e o Alexandre, nós somos mais íntimos para conversar aqui. Eu vou entregar na mão do Alexandre, sabe o que ele vai fazer para mim? Ele vai orar pela minha primícia. Ele vai abençoar a minha primícia. Para que a partir daquela primícia, todos os meus outros dias sejam abençoados. Na palavra, a gente pode até voltar uma outra hora a falar disso. Na própria palavra diz o seguinte: as primícias eram entregues no primeiro dia da semana, no domingo. Tá, na palavra está escrito assim: no primeiro dia depois do sábado, vocês devem entregar as suas primícias. Quando que era a festa de Pentecostes? No primeiro domingo após o sábado, depois de 50 dias. Primeiro dia. Por quê? Porque era o melhor, era o primeiro. Sabe por que o primeiro? Jogo de futebol. O primeiro minuto, eu já assisti os jogos desse dia, viu lá? O primeiro minuto tem um segundo, parece uma máquina, né? Eles dão o melhor, é 1 minuto correndo que nem louco, precisa fazer o gol. No segundo minuto já melhor, diminui, terceiro nem tanto, 10º eu estou cansado. O primeiro. Separem a partir de hoje o melhor de vocês, a primícia de vocês. Primícia, o primeiro. Se for do salário, é o primeiro dia. For da comissão de venda, a primeira venda, separa o primeiro. Ah, eu estou fazendo um bolo, separa o primeiro pedaço e dá para ele. Dá para o teu líder, dá para a sua líder, dá para o seu pastor, para a sua pastora, para quem você considera sacerdote na sua vida. Uma vez eleito esse camarada, ou esta camarada, esse seu brother aí que vai te abraçar sempre, é ele que vai ser por muito e muito tempo. E tenho certeza, serão abençoados, que a palavra diz isso. Está escrito na palavra. Para que os seus celeiros sejam fartos. Para que sempre haja vinho na sua botija. Porque você abençoa. Nós vivemos sobre uma lei que é muito legal. Muito legal. Nós vivemos e praticamos a lei da semeadura. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu for um primiciante fiel, tenho certeza que vai chegar a minha vez. Eu vou colher o melhor. Se não for como primícia de alguém, vai ser como Deus me reconhecendo, porque eu honrei aquele que eu tenho como autoridade sobre a minha vida. Pensem um pouco a respeito, orem muito a respeito, mas nós a partir de hoje, então, que vocês tenham claro isso. Culto de ceia, nós vamos trazer para cá mais uma oferta para uma cesta profética, não é mais primícia. A primícia vai ser entregue na mão daqueles que vocês entendem como sacerdote na vida de vocês. Tá certo? Compreendido? Entendido? Estamos em cima da hora, é corrido. Quem quiser depois conversar um pouco melhor, falar, Armando, puxa, eu não sei como vai calcular, como é que vai fazer, fala comigo, fala com o pastor Alexandre, a gente já tem conversado a respeito, vamos tentar ajudar vocês. Armando, eu não entendi muito bem esse negócio de primícia, dá para você me explicar um pouco melhor? À vontade, pode falar comigo.
Tá? Eu vou trazer para a igreja mais para frente, eu vou buscar, está em Guarulhos, eu emprestei um livro, chama Primícias, é de um apóstolo com quem eu caminhei com ele muito tempo, é muito bom, esclarece muita coisa, eu vou trazer e deixar aí para quem quiser ler. Só rapidinho, um testemunho rápido aqui. Meu filho, ele escreveu um e-book, escreveu um outro negócio e agora ele lançou um livro. Aí ele pegou a edição, lá ele mandou fazer 300 livros, né? E quando chegaram os 300 livros, o que ele fez? Ele pegou o primeiro livro dele e deu para a esposa dele, não deu para mim. Porque foi ela que esteve do lado dele o tempo todo. Ele tirou foto com ela, puseram no Facebook, no Instagram, não sei aonde, né? E aí eu peguei com ele alguns livros, e eu tenho o primeiro aqui comigo. Esse livro é do meu filho, ó. Chama Muito Além de um Pai, Conheça a Deus de Maneira Plena, André Maldonado. É uma honra que vocês não fazem ideia, tá? Eu queria honrar o pastor com esse livro. É o primeiro, tá? Para essa igreja é o primeiro, tá? Obrigado, Deus abençoe. Armando, puxa vida, não foi em dinheiro. Não. É um reconhecimento. Eu podia dar para qualquer um aqui o livro. Mas eu vou repetir, o cara que anda comigo é ele ali, ó. Quando eu preciso. Até hoje, graças a Deus, eu não precisei muito do Alexandre, né? Mas as poucas vezes a gente trocou talvez um olhar, um abraço, um vamos lá, cara. Resolveu. Então, amém. Amém, já serviu. Tá certo? Estou à disposição de vocês. O que vocês precisarem saber a respeito do assunto, podem falar comigo. A Adriana também conhece bem a minha esposa sobre primícias, até um pouco mais do que eu. Ela só não gosta de falar. Pastor Alexandre e pastora Marinês, conversem conosco. Tem uma mocinha lá no fundo que acabou de ficar de pé. Pode falar com ela que ela conhece muito também de primícias que eu sei. Tá? Amém? Obrigado por estarem aqui. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que vocês possam continuar caminhando como têm caminhado, como líderes dessa casa, como exemplos nessa casa a serem seguidos, amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.